Vamos embora, começando aqui o nosso Linha de Frente. Uma ótima tarde para você. Você pode participar pelo nosso WhatsApp 983345777, porque o mundo ouve a capital. Capital! Thomas, presta atenção. Governo promete versão simplificada do E-Social para micro e pequenas empresas. O Ministério da Economia deve lançar ainda esse mês um novo portal simplificado do E-Social para as micro e pequenas empresas. Haverá alterações no layout e a exclusão de alguns eventos hoje obrigatórios. O governo reconhece que há um excesso de informações a serem prestadas e que algumas até redundantes, mas todas estão previstas na legislação. Adiantou que serão excluídos, ainda nesse semestre, informações sobre o CAGEB e a RAIS, o Livro de Registro de Empregados e a Comunicações de Dispensas. Até julho, a Carteira de Trabalho, CTPS, será digitalizada. Isso afirmou o representante do Ministério da Economia, Ricardo Moreira. O diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Abrascom, Sérgio Sgobi, por sua vez, afirmou que o E-Social, sistema que reúne todas as obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, é o maior projeto em andamento no mundo. Porém, defende que a revisão do cronograma de implantação das demais fases. Ele defendeu a manutenção do Comitê Gestor Confederativo do programa, que foi cancelado pelo presidente da República. Thomas. Ana, eu acho que essa pauta é muito interessante, porque vai de encontro com o que a gente tem falado na rádio, da desburocratização e também agora com essa MP da liberdade econômica, né? Esse excesso de informações, isso tudo tirado de fora e digitalizando os procedimentos é o futuro, Ana. Não tem mais volta. Eu acho que o comércio precisa disso, de simplificação dos procedimentos, e está em sintonia com o que o governo federal, através da medida provisória da liberdade econômica, está fazendo. Tá certo. Pois é, Ana Paula, e reforma trabalhista, né, Thomas, que tem aí tomado grande proporção nacional em todos os veículos de comunicação, vai ou não vai, né, torcemos para que tudo saia bem. Falando em social, daqui a pouco tem super entrevista com o doutor Eli Alves. Bom, olha essa aqui, Ana Paula. Com mais unidades e empregos, o setor de franquias cresceu 7% no primeiro trimestre de 2019. O ritmo de expansão mais forte e as perspectivas econômicas relativamente melhores levaram o setor de franquias a registrar um crescimento nominal de 7% no primeiro trimestre desse ano. De acordo com o balanço divulgado em 2015 pela ABF, Associação Brasileira de Franchise, o faturamento passou de 38.762 mil reais para 41.462 bilhões de reais. Considerando-se nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 7,5%. É o que revela a pesquisa trimestral de desempenho do setor realizada pela ABF. Os segmentos que mais cresceram nos 3 primeiros meses de 2019 foram casa e construção, que registrou um crescimento de 12,9%, seguido pelo setor de serviços automotivos, que cresceu 12,7% no mesmo período. Também apresentaram bons resultados os segmentos de comunicação, informática e eletrônicos, com 9,7%, e os serviços e outros negócios com crescimento de 9,6%. Os setores de saúde, beleza e bem-estar voltou ao grupo dos segmentos que mais crescem, com uma taxa de 9,2%. Thomas, é muita coisa, cresceu bem, não foi? Cresceu bem, Fábio. Eu acho que essa questão do empreendedorismo está muito ligado à franquia. Quem quer expandir o seu negócio realmente tem que pensar no lado da franquia, consultar um bom advogado para realmente ver o modelo de negócio mais apropriado. E a gente deu um exemplo aqui, né, Ana? Sim. Da franquia do Bubble Kill. Bubble Kill, do nosso querido Fernando Loureiro. Temos que trazer ele de volta aqui pro programa, né? Na hora que você mandar. E, aliás, você sabe que ele tá abrindo agora nos Estados Unidos, né? Olha só. Sim, tá abrindo na Flórida. Não, e a concorrência lá é grande, porque a comunidade chinesa na Califórnia, em Nova York, são grandes. Agora, Miami, de repente, ele vai ser o único ali para abrir o Bubble Kill. Com certeza. Vamos trazer o Fernando novamente aqui, né, Thomas? E você participando com a gente pelo nosso WhatsApp 983345777. Thomas, essa notícia você vai gostar. Virada Cultural 2019 atrai 5 milhões de pessoas em São Paulo.
Com mais de 1.200 atrações e público recorde, a Virada 2019 é considerada a maior edição da história do evento na capital paulista. Música, teatro, dança e centenas de eventos culturais levaram cerca de 5 milhões de pessoas às ruas de São Paulo e equipamentos da prefeitura espalhados por toda a cidade. Segundo o prefeito Bruno Covas, esta é a maior virada cultural já realizada na capital. Até às 16h30 do domingo, o evento alcançou um público de mais de 4 milhões de pessoas. De acordo com o levantamento da pesquisa do Observatório de Turismo e Eventos, da SP Tours, a nota geral do público foi de 8,6%. Houve o apoio de 1.000 funcionários, dos quais 900 varredores. A Guarda Civil Metropolitana, a GCM, atuou com 2.500. O evento também contou com a participação de 11.229 policiais militares, com 4.335 viaturas. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana também utilizou, durante a Virada Cultural 2019, a tecnologia dos drones, referência no país. Houve um grande trabalho de captação de fotos e vídeos da Virada Cultural 2019, com mais de 3.500 imagens captadas em todos os cantos da cidade, onde houve atrações. No ano passado, a nota média dada pela população que frequentou a virada foi de 7,9 e neste ano a média foi de 8,6, o que mostra que a população aprovou o evento. Isso foi o que finalizou o prefeito Bruno Covas. Thomas. Temos que parabenizar o prefeito Bruno Covas porque realmente foi um grande sucesso e parabenizar também, Ana, o secretário do Turismo, Orlando Faria, que esteve aqui conosco. Eu acho que realmente esse show, essa virada cultural, teve até a presença do Olodum. Sim, que aliás o Olodum vai para a China. Vai para a China, é o segundo semestre. E aí você vê como a importância da cultura brasileira. A música, sim, o samba, o samba reggae. Então, parabenizo muito aí o trabalho da Prefeitura de São Paulo. Grande virada cultural, né? Uma virada de integração social que traz gente de todo quanto é lugar da cidade. Parabéns ao prefeito Bruno Covas, ao secretário de Cultura, de Turismo, muito bom. Agora, olha essa aqui, Thomas. Maio Amarelo. Motociclistas são principais vítimas do trânsito. O estado de São Paulo registrou nesse primeiro trimestre de 2019 o menor número de mortes no trânsito desde 2015. De acordo com os dados do Infociga São Paulo, no entanto, o número de óbitos de motociclistas, principalmente vítimas de trânsito na Paulista, teve um aumento de quase 6%. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para reduzir acidentes. Em 2019, foram 439 mortes de motociclistas no estado, contra 415 nos 3 primeiros meses de 2018, né? Aí a gente percebe, Thomas, que o governo municipal, o governo estadual tem tomado algumas medidas para poder melhorar isso. Entre elas, a interdição dos motociclistas na via expressa da Marginal Pinheiros. Fábio, essa questão de motociclistas na cidade de São Paulo, ele é super difícil. A gente sabe que São Paulo, a gente tem um trânsito muito carregado, com muitos buracos nas ruas, e a gente tem visto muitas batidas policiais para ver se a documentação dos motociclistas estão em ordem. Sim. Eu acho que essas blitz dos policiais militares, Ana, têm evitado muito acidente também. Verdade. Thomas, o seminário Negócios entre Portugal, Brasil e China, uma análise prática, acontecerá no dia 28 de maio em Lisboa, em Portugal. O evento, que pretende analisar as oportunidades, desafios e soluções para o desenvolvimento comercial das relações entre os três países e conta com representantes de empresas chinesas e advogados com experiência nos mercados brasileiro e português. O apoio e a participação é da SRS Advogados, da Ibrachina, Centro de Arbitragem e Mediação. Para você ter uma ideia, Thomas, de alguns números, o comércio entre a China e os países de língua portuguesa atingiu mais de 108 bilhões de dólares de janeiro a setembro de 2018. Um salto anual de 21,22%. No mesmo período, as trocas comerciais entre Brasil e China aumentaram 7,99% ao mês. E os dois países acumularam um comércio de 81 bilhões de dólares, uma alta anual de 22,6%. Portugal é o terceiro maior parceiro comercial da China.
As operações cresceram 7,16% ao mês e o comércio sino-português somou 4 bilhões de dólares, 7,6% a mais em relação ao mesmo período de 2017. Esses dados foram divulgados em dezembro de 2018 pela Comex do Brasil. Thomas, conta pra gente a importância da participação sua, que você tá indo para Portugal hoje à noite, Isso né? Isso mesmo, Ana. Nesse seminário. Esse seminário vai ser super importante. A gente está unindo representantes de todos os governos desses 3 países, Brasil, Portugal e China. Teremos a presença do embaixador do Brasil em Portugal, o senhor Alberto Machado. Teremos o embaixador da China em Portugal, Tsai Run, vai estar junto conosco. E grandes empresas chinesas que estarão lá também, como o Bank of China, Fosun, que é um fundo de investimento chinês, o Haitong, que é um banco chinês que está já em Portugal, a EDP, a CTG, que é a China Three Gorges, que é de energia elétrica, também confirmou presença. E nesse núcleo desses empresários, Ana, a gente vai discutir os negócios e a gente sabe que Portugal é um lugar estratégico, tanto para a China quanto para o Brasil. Portugal é o centro ali da Europa, ele tem recebido muitos investimentos de chineses e de brasileiros. Isso por quê, Fábio? Porque o governo de Portugal teve uma ideia genial de revitalização do centro de Portugal, do centro de Lisboa, e ao mesmo tempo dando condições para estrangeiros investir em Portugal. Ou seja, a política pública de Portugal abriu portas para investimentos estrangeiros e com isso eles mudaram totalmente o turismo de Portugal, Ana. Que bacana, hein? Muito interessante, né, Thomas? Muito. Esse triângulo, né, comercial aí entre Brasil, China e Portugal, ele traz aí perspectivas, né, futuras, né, na área comercial para esses 3 países. Sim, e Portugal, ele fala português, como todos sabem, né, Fábio? E Portugal virou o centro de todos os países que falam a língua portuguesa. Então você pega o Brasil, você pega Moçambique, você pega Angola. Todos os investimentos que vêm, as grandes consultoras de Portugal, fazem investimentos nesses outros países. Vamos pegar o exemplo do Teixeira Duarte, que é uma grande construtora. Nisso tudo, Ana, o que acontece? Eles vão fazer um contrato e vão prever cláusulas de compromissórias de arbitragem. O que significa? Vai ter um problema no contrato? Onde é que a gente vai decidir este problema? Via arbitragem, era aquela questão que a gente está falando, e é por isso que a gente está trazendo 2 centros de arbitragens gigantes do Brasil, que é a CAN-CCBC e a Fiesp. Fiesp que está logo aqui na Paulista. Esses 2 centros de arbitragem, representados por seus presidentes, o Carlos Forbes, que é o do CAM-CCBC, vai estar presente, que agora acabou de sair. Ele é ex-presidente da CAM-CCBC e vai estar falando sobre questões jurídicas e formas alternativas de resolução de conflitos envolvendo as partes chinesas. Que bacana. Geração de emprego e renda, né? O que todo mundo quer, o que todo mundo precisa, seja no Brasil, seja na China, seja em Portugal, né? Agora, Thomas, a gente tem acompanhado aí essa guerra comercial entre Brasil e China, né? Entre Estados Unidos e China, melhor dizendo. E o Brasil dentro de uma boa relação aí comercial com a China. Uma boa relação que, inclusive, gera muitos empregos aqui em São Paulo, né? Dentro da região dos circuitos de compra, fora, pelo interior do estado e por aí vai. Essa guerra entre Estados Unidos e China interfere, essa guerra mercantil, ela interfere dentro dessa relação de Portugal e Brasil? Melhora, piora? Fábio, na verdade, essa guerra comercial afeta o mundo inteiro, né? E agora, no dia 13 de maio, teve um anúncio de Pequim com uma tarifa aduaneira agora sobre um montante de 60 bilhões anuais em produtos importados dos Estados Unidos, né? É novo, Nossa. É uma retaliação da China e o bicho tá pegando, viu, Fábio? Tá feia a coisa, né? Thomas, quais serão os principais assuntos abordados? No evento de Portugal, teremos essas grandes empresas que eles vão falar sobre os riscos, as perspectivas e o futuro dos negócios entre os países. Então vamos pegar o exemplo do Bank of China, que está já sediado em Portugal. E aí você pega o exemplo do Banco do Brasil, Ana Paula. O Banco do Brasil, que estava em Portugal, recuou.
não temos mais agência do Banco do Brasil em Portugal. Não? Você acredita? Não. Não. Sério? Sério. E o Bank of China está presente em Portugal, e é o que eu falei, Portugal virou realmente uma sede, um setor financeiro, até para esses países que estão fazendo o comércio, porque é a porta de entrada para a Europa. Então a China tem muito interesse em estar em Portugal, que nem o Fábio falou, que é um grande parceiro comercial da China. E o que Portugal tem para oferecer para os países, Fábio? O que você compra de Portugal? A gente compra de Portugal? É. Bacalhau. Bacalhau. Azeite, azeitona. O vinho. O vinho português, o alentejano, o do Douro. É um que eu adoro, viu? Então, e aí tem isso, Ana. O que Portugal tem agora é atrair os turistas para investimentos na cidade de Lisboa, nas cidades arredores. Algarve, onde é o sul de Portugal, ele tem recebido muitos turistas, investidores ingleses. O inglês não quer ficar naquele frio, Fábio. Ele quer pegar um sol. Claro. Ele quer pegar uma praia. Lógico. Portugal como a gente disse, é o terceiro, né, maior parceiro, né, da China dentro dessas relações comercial. E é lógico que a gente sabe que o turismo impulsiona muito a economia, né, Thomas? Agora, você acha que Portugal, estando assim tão próxima da China, pode sofrer aí também alguma consequência com relação a essa postura que o presidente Trump vem adotando? Na verdade, Fábio, o que pode afetar realmente essa guerra comercial são as ações. Né? A gente tem os principais mercados de ações globais sofreram uma perda já com esse anúncio da China. Você pega o exemplo de Wall Street, ele caiu 2,37%. Né, e também em Europa caiu esse mesmo valor, esse mesmo índice. Você pega Londres, ele recuou 0,55%, Paris 1,22% e Frankfurt 1,52%. Ou seja, você vê que o dólar subiu, a reação dos mercados ele fica totalmente incerto, as pessoas ficam com medo de investir, e isso afeta o mercado das ações, com certeza. Com certeza. Ô Thomas, e além do IBRA-China, quem são os outros parceiros que vão participar do evento? Os outros dois parceiros são os centros de arbitragem. A gente tem a CAMM-CCBC, que é a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e tem também a Fiesp, que é o centro de arbitragem da Fiesp, que eles vão participar conosco também nesse evento, e a gente vai tratar dessas questões de resolução de conflitos, até para ser um debate, né, proveitoso. E quem vai estar nos recebendo lá, Ana, é o Dr. Pedro Rebelo de Souza, do SRS Advogados. E Dr. Pedro, ele é um grande advogado internacional, e ele é o irmão do presidente da República de Portugal, o Dr. Marcelo. Que bacana. Então a família são todos advogados, e estarão recebendo todos esses grandes juristas, essas grandes empresas, no auditório do SRS Advogados em Lisboa. Maravilha, hein, Thomas? E você sabia, Thomas, Ana Paula, que Portugal já vem aí de um tempo dando, né, oportunidade de trabalho, investimento, né, para os brasileiros, né, para poder ampliar tudo isso. Então, essa relação, né, Brasil, Portugal, China, tem muito a agregar no contexto econômico e no contexto histórico e cultural também, né? Histórico e cultural por quê, Fábio? Porque você sabe onde é Macau? Onde é que fica Macau? A Rebeca sabe, Macau hoje é uma cidade, é um centro só de turismo, mas um turismo de cassino, Ana Paula. Ai, que bacana! Só tem hotéis para quem quer jogar cassino. Que gostoso. E Macau foi praticamente, ele ficou com os portugueses por muitos e muitos anos. Se você chegar em Macau, que eles falam muito mandarim e cantonês, você sabe que tem as placas lá em português, você vê as pedras portuguesas nas calçadas. Nossa. Você vai e você consegue comer um bacalhau, você consegue comer um bolinho, o pastelzinho português, o pastelzinho de nata. Então Macau, ele é um símbolo da conquista, tanto de Portugal numa época em que a China estava com problemas de guerra. E Macau se tornou realmente um símbolo da onde tem um encontro entre China
Portugal. Então Macau tem esse simbolismo, porque eles falam português, ainda se fala português, mas assim, acho que deve dar uns 3 ou 5% da população que fala português. Mas tem essa história de China com Portugal em Macau, Fábio. Fantástico, Quanta coisa bacana, né, Ana Paula? Muito. Thomas, e quais são as perspectivas futuras da parceria comercial entre esses 3 países? A perspectiva é o que a gente vai realmente traçar. Eu acho que todos os presidentes aí têm essa ideia de fazer novos acordos comerciais. A China tem total interesse em livre comércio, mas realmente com o que Estados Unidos está acontecendo, esse protecionismo que está acontecendo, o mundo mudou, vai ser uma guerra de tarifas. Mas eu acho que o Brasil tem muito a ganhar, porque com essas guerras tarifárias, é o que eu falei, os Estados Unidos pode ser que não venda mais então os produtos agrícolas para o Brasil. Pode ser que para a China. A China pode ser que mude e não compre mais os produtos agrícolas, maquinários, pode ser que compre de outros países, Fábio. Nessa esteira vem o Brasil. O Brasil, o que tem no Brasil que a gente sabe que é o beabá, Fábio? Pois é, Ana Paula. Olha, Thomas, eu fico vendo esse beabá que você tá falando aí de maneira bem interessante, né? A gente tem aí uma perspectiva econômica hoje dentro dessa integração desses 3 países com alto poder de crescimento. Isso tá nítido e tá claro. E, aliás, essa picuinha toda que os Estados Unidos vem criando com a China vai favorecer o Brasil. Como é que você enxerga a curto prazo toda essa relação? É uma ação econômica rápida e contundente para a China e para o Brasil? Ou ela é uma coisa que mais a longo prazo, para daqui 4, 5 anos? Fábio, vamos pegar os números, né? Você vê que os Estados Unidos agora, ele aprovou uma medida punitiva. Teve um salto de 10% para 25% dessas tarifas de importação de produtos chineses, que representam aí 200 bilhões de dólares por ano. Se você pegar a China, com essa medida agora que o presidente da China soltou, a partir de 1 de junho, a China aplicará tarifas de 10%, 20% e até 25% sobre um conjunto de produtos americanos, já taxados, Ana Paula. Ou seja, vai ser sobre um montante de mais de 60 bilhões anuais, 60 bilhões de dólares anuais em produtos importados americanos. E aí você vai me perguntar, mas o que isso afeta? Essa guerra aqui. A China, os produtos afetados seriam maquinário industrial a motocicletas. Né? Então, e do outro lado, os Estados Unidos impuseram tarifas de 10% sobre 200 bilhões em produtos chineses, incluindo peixes, bolsas, roupas e calçados. Então essa guerra aí, Ana Paula, quem vai sentir vai ser os consumidores. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Vamos torcer para que tudo dê certo, né, Ana Paula? Vamos, porque agora a gente vai para os comerciais, nós voltamos em 1 minuto, você não saia daí, o nosso Linha de Frente hoje tá demais. A gente vai conversar daqui a pouco sobre um assunto super gostoso, que é dança. Linha de Frente, um oferecimento da APEC, o apoio cultural é da Ibrachina. Não sai daí que a gente volta já. De volta com o nosso Linha de Frente, oferecimento da APEC, o apoio cultural é da Ibrachina. E a gente vai conversar com Rebeca Lin, diretora do grupo artístico Tanhum. Tá certo, Thomas? Tanhum. Tá certo. Tá certo, Rebeca? Tá certo. Do grupo artístico Tanhum do Brasil. A Rebeca é graduada em Letras pela PUC de Campinas, é tradutora pública, vice-presidente da Associação Chinesa do Brasil e ela é atual diretora do grupo artístico Tanhum do Brasil. Para contar um pouquinho mais sobre a importância da dança na cultura chinesa, a gente vai receber com muito carinho hoje a Rebeca Lin, que é a diretora do grupo artístico Tanhum do Brasil. Boa tarde, Rebeca, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Rebeca, conta pra gente quanto tempo você tá no Brasil, como que foi a sua vinda, conta pra gente. Faz 33 anos que estou no Brasil. Bastante. Bastante anos. Eu vim com meus pais. Tá. Eu era criança, meus pais resolveram buscar uma vida diferente. Aí eles chegaram no Brasil e a gente acaba gostando do Brasil e ficamos. Olha que bacana, né, Thomas? Mas Rebeca, vocês tinham algum outro lugar ou foi Brasil já assim? Não, vamos é o Brasil mesmo. Já estava decidido? Por que teus pais escolheram o Brasil? Brasil é atrativo, né? Diferente, atrativo. E é um lugar que todo mundo vive em paz. É multicultural. É a parte que a gente mais gosta.
E Rebeca, você já veio direto para São Paulo ou outras cidades do Brasil? Eu morava em Campinas. Faz 6 anos morava em Campinas. Depois de me formar, PUC de Campinas, eu vim morar em São Paulo. Foi muito difícil para você se adaptar aqui? Início foi meio difícil para aprender português, para adaptar a vida aqui no Brasil. Você fez alguma escola para aprender português? Na verdade não, eu aprendi com uma professora particular e eu frequentava a escola pública. Olha, está vendo, Thomas? A pessoa, quando ela é decidida a fazer uma coisa, você vê, ela faz rápido. Porque ela chega no Brasil sem saber nada, com uma língua totalmente diferente do português e foi fazer faculdade, tá vendo? Que bacana. E foi fácil aprender a língua portuguesa, Rebeca? Não foi. Foi bem difícil. Só que eu sabia um pouquinho de inglês, né? Aí eu mesmo procurava. Não tinha muitos, por exemplo, dicionário, meio de consultar as palavras. Foi na marra mesmo que aprendi. E Ana, a Rebeca é tradutora oficial do consulado chinês. Eles indicam a Rebeca para traduzir. Mesmo? Que bacana, Rebeca. Parabéns. Prestígio. O que me chama muita atenção, Rebeca, com relação a essa coisa da cultura, né, da língua, por exemplo, são muitos anos no Brasil falando português, mas ainda carrega, né, esse sotaque, essa coisa, né, da China, né? É mesmo, porque todo mundo fala sotaque é a marca da cultura, né? A marca da cultura. Geralmente, pessoa, se nascer em outro país, mesmo muitos anos no Brasil, 40, 50 anos, fala com sotaque. Vai puxar um pouquinho, né? E no seu dia a dia, dentro das relações, você ainda fala bastante mandarim? Fala bastante? Falo bastante. Meu trabalho já exige, eu uso bastante a língua, 2 línguas, chinês e português, né? E eu presto serviço para fórum, para cartório, e tudo isso envolve português e chinês. Falando em língua, se fosse para mandar agora, né, em mandarim, né, um beijo para todos os ouvintes do programa Linha de Frente, como é isso? Fala devagar, Rebeca. Devagar. Ni man hao. Como é? Ni man hao. Ni man hao. Quer dizer, tudo bem para todos. Ni man hao. Como que fala um beijo? Manda um beijo para todo mundo. Beijo. Isso é meio difícil mandar beijo, né? Porque para dar beijo, para chinês é meio íntimo. Então, não dá beijo para todo mundo, não. Imagina eu na China, Thomas. Já pensou eu na China? Eu, sinceramente, né, como todo mundo sabe, dá para perceber, não sou chinês. Mas eu prefiro sempre cumprimentar todo mundo com aperto de mão. Isso, com aperto de mão. Principalmente as mulheres casadas. Não, mas isso eu trato com todo mundo. Principalmente as casadas, certo. Eu gosto de um leve aperto de mão. Mas, Rebeca, não fala tchau, um beijo? Não fala. Não fala? Só fala tchau. Tá vendo, Thomas? Diferenças culturais, Ana. Muito. E tchau, eu já aprendi, não, né? Aprendi ontem, a Andréia me ensinou. Mandar um beijo pra Andréia lá do Ibrachina. Então, tchau é tsai-che. Não, mas ela falou que eu posso falar. É tsai-che. Ela me ensinou outro jeito. Ela falou assim, bye bye. Mas ela disse que eu tenho que falar meiga. Mas em chinês tá mesmo certo, é tsai-jian. Ela falou que eu podia falar bye bye, mas que eu tenho que falar bem meiguinha, assim, bye bye. Eu disse, meu Deus. Tá certo. Ô, Rebeca, conta pra gente como que nasceu e há quanto tempo existe o grupo artístico Tanyun? O grupo artístico Tanyun existe 20 anos. Esse ano a gente vai comemorar 20 anos de aniversário do grupo. Olha, Thomas, tem que fazer uma festa. Né? Vai ter festa em outubro. Outubro? Em outubro. Porque éramos pequeno grupo da pessoa que gosta de cantar e dançar. Aí vai crescendo. E agora temos cerca de 70 pessoas. Olha que bacana. Muito legal. Sim. E qual é o seu papel dentro como diretora, né? Conta para os nossos ouvintes, como diretora do Grupo Tanyun. Qual é o seu papel? O que você... eu sou fundadora do grupo e hoje em dia continuo diretora. Eu tenho que cuidar os assuntos importantes do grupo. Por exemplo, quais são as aulas que a gente vai criar, né? Contratação dos professores e organizar as apresentações, enviar os grupos para se apresentar nos eventos culturais da comunidade chinesa e os eventos que os governos brasileiros organizam, por exemplo, prefeitura
o Estado, câmeras. Rebeca, quais são e como surgiram as principais danças na China? As danças surgiram 5.000 anos atrás na China. Uau! Nossa! 5.000 anos. No início, as danças apresentadas nas cortes, né, da dinastia. Então, cada dinastia tem suas danças típicas para a diversão dos imperadores, imperatrizes e as pessoas do corte. Mas, em outro lado, a China também tem dança folclórica. Esses vêm do povo. Por exemplo, a China tem 56 etnias. Cada etnia tem suas danças típicas. Essas danças é mais demonstração da vida cotidiana do povo. Por exemplo, colheita, felicidade. Olha que bacana! Isso. Cada Então, tema tem uma dança? Isso. Cada tema tem uma dança e são bem diferentes conforme cada etnia. E temos dança ligado com artes marciais, por exemplo, dança do dragão, dança de leões. Esses é para comemoração, por exemplo, festival, comemoração, aniversário. Ô, Thomas, a do dragão é que a gente viu lá no evento da Frente Parlamentar na Câmara. Foi do dragão. Foi muito bacana. Do dragão e do leão. E do teve leão. Os dois. Teve os dois. Esses dois dança é bem conhecido pelos brasileiros. Muito legal. E a gente fica olhando, Rebeca fala, não, eles ficam lá dentro do dragão achando que é fácil, mas não é fácil não, porque eles fazem muita manobra e muito malabarismo, né? Não, exige muito treinamento para fazer. Não é fácil não. Ô, Rebeca, por que as danças são tão importantes na cultura chinesa? É um meio para demonstração da seu sentimento, emoção e cultura. Por exemplo, tristeza. Tem dança? Que demonstra tristeza. É mesmo? E dança demonstra alegria. Então tudo é dança? Tudo é dança. Olha. Tá vendo? Bom, Tudo pode ser demonstrado pela dança. Nesse Sim. sentido, é uma coisa assim, meio que parecido com a cultura do Brasil, né? Essa coisa de ter muita dança, né? Porque o leque de danças brasileiras, né? É uma coisa assim muito grande, né, Ana Paula? Você que gosta de um carnaval, de um samba. Adoro um samba. Mas eu acho que aqui não tem horrores dança lá na triste, festa. não, né? Aqui é mais não, dança não. de alegria. De Já mais alegria. focada no folclore brasileiro. Isso é muito interessante. Exatamente. Verdade. Ô, Rebeca, vocês oferecem aulas de dança para a comunidade em geral? Sim, a gente oferece aula todo sábado, todo domingo. Sábado tem aulas para criança, adolescente e as mães. As senhoras que traz criança para dançar, elas também têm próprias aulas de dança. A gente dá aula de desfile, de traje tradicional chineses. É bem bacana, interessante. Os ouvintes estão mandando WhatsApp aqui pra gente, querendo saber aonde aonde fica. No momento, a gente funciona na... como que é? Cambuci. Bairro do Cambuci. Bairro do Cambuci. Pertinho aqui da Rádio Cambuci. Capital, inclusive. Isso. Aqui perto. Na Avenida Lins de Vasconcelos. Famosa Lins de Vasconcelos. Que inclusive tem bastante chineses, né? Aquela região ali, né, o Thomas? Sim, ali tem mais muito fácil chinês, japonês também, tem bastante, né? Uhum. Rebeca, o corpo de bailarinos do grupo artístico Tanhyun são todos integrantes da comunidade oriental? Praticamente são todos, mas as aulas estão abertas para brasileiros. Os grupos também, inclusive, está aberta para brasileiros que ficam interessados pela cultura chinesa. Pode. Qualquer pessoa, então, que quiser fazer, pode. Ai, pode. que bacana, Thomas. Vou lá aprender. Muito bom. Seja bem-vindo. Eu não vou conseguir, sabe por quê, Thomas? Na festa da PEC, lá do Dia do Trabalhador, acho que a Rebeca tava, não tava? Que tinha dança chinesa? Não sei se lá tava, no Arena, Rebeca. você tava, Rebeca? Não tava. Mas tinha a dança chinesa. Pode E você lembra, Thomas? Lembra, Ana? Super bacana. E a gente ficava olhando e aquela delicadeza, aqueles movimentos super suaves, né? Então tem que ter, né? Bastante concentração. Não é só chegar lá e oba-oba, né? Não é. E só pra lembrar que o carnaval tá chegando aí do ano que vem, que a Escola de Vila Maria, né, vai trazer como tema aí a cultura chinesa, né? Rebeca, você também é vice-presidente da Associação Chinesa do Brasil. Conta um pouco mais sobre o que é essa associação, qual é o propósito dela. Sim, a Associação Chinesa do Brasil já faz
mais de 30 anos. É uma associação principal da comunidade chinesa. Essa associação é mais como uma confederação de todas as associações chinesas da comunidade. Então, todos os presidentes das associações da comunidade faz parte da associação chinesa. Então, as associações organizam os eventos importantes da comunidade. Por exemplo, comemoração do Ano Novo Chinês, comemoração do Dia Nacional da China, comemoração dos Dia dos Imigrantes Chineses, que vai acontecer em agosto. E resolver os problemas principais da comunidade. Muita coisa boa, hein, Thomas? Papel fundamental, né? Papel fundamental. E o ano passado o presidente era o tio da Ana, né? O Ronaldo, né, Rebeca? Isso, Ronaldo. Que bacana. Ô, Rebeca, as danças chinesas mais conhecidas aqui para nós brasileiros são a dança do dragão e a dança do leão. Explica pra gente o que significa, o que elas simbolizam. Então, o dragão e leão para a cultura chinesa simboliza poder, felicidade. Então, através disso, essa dança geralmente é apresentada no festival ou evento, expressar uma atitude de comemoração, alegria. É mais ou menos isso. Bacana, né? Muito legal. Muito legal, muita coisa curiosa. Aliás, a cada programa que passa, a curiosidade de todo mundo aumenta, né? A gente tem lido e feito várias entrevistas aqui focada, né, na cultura chinesa. E isso é muito bom para todo mundo, porque a gente, com a sua ajuda, né, Thomas? Com a ajuda de todos os convidados, eu tento tirar as dúvidas, né, Ana? A gente acaba desmistificando um pouco disso, né? Eu queria só mandar um recadinho aqui rapidíssimo, né, para toda a galera da DF Delta, que hoje são 54 colaboradores, que vem aí colaborando muito na produção e direção do programa Linha de Frente. Um abraço especial pro Alves, nosso colaborador, que tá fazendo aniversário hoje e que inclusive sua filhinha nasceu hoje também. Grande abraço, um grande beijo para todos vocês. Thomas, você queria perguntar alguma coisa pra Rebeca? Só para finalizar, Rebeca, quais são as próximas apresentações do grupo pra gente ter em mente aqui, pra gente poder participar também? Claro, e pra eu começar a treinar, né, Rebeca? E convidar os nossos ouvintes, viu? Os nossos ouvintes queridos. Provavelmente a próxima apresentação vai ser em agosto, para comemorar o Dia dos Imigrantes Chineses no Brasil. Onde vai ser? Não foi definido o local ainda. Geralmente a gente faz apresentação na Câmara Municipal de São Paulo e nas praças. Nas ruas, nas praças. E tem a comemoração do 20º aniversário do grupo, né? Que seja convidado todo mundo. Iremos, com o maior prazer. Tá certo. Ao decorrer do tempo a gente vai pegando as informações com você pra divulgar aqui. Nós vamos participar do carnaval. Aliás, o grupo já participou Rebeca? 2 vezes do carnaval. 3 vezes. Gostou dessa, você já né, foi? Gostou, eu já fui 3 vezes. Você gostou? Gostei muito. Teve muita adrenalina? Muito. Imagina. Sambou, Rebeca? São boas, ótimo. Não, a Rebeca samba, Você sabe Ana. sambar? Eu sei pouquinho. Tá certo. Então vai treinar mais pra desfilar na Vila Maria ano que vem. Eu vou estar lá no Carnaval da Vila Maria, viu? Tá certo. Rebeca, um prazerzão ter você aqui. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua visita. E volte mais vezes, sempre mandando informações pra gente, né, Thomas? Isso mesmo. Pra gente divulgar que é tão bacana e tão bonito essa dança chinesa, né? Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Rebeca. Você não fala, mas eu vou falar. Um beijo, viu, Rebeca? Tá bom, um beijo. Volte sempre, Rebeca. Volte sempre. Obrigada. Nós vamos para os comerciais, voltamos em um minuto. E agora é hora da gente conversar com o Maurício Zanetti, do Iglu. Ele é engenheiro mecânico automotivo, experiência de mais de 25 anos em negócios usando tecnologia em cloud, mídia e inteligência artificial. Empreendedor serial e advisor de empresas como Moeda Digital, Unidroid, Print 3D, iKnow, tá certo? I know. CEO e fundador da Iglu Network. Boa tarde, Maurício. Seja muito bem-vindo ao nosso Linha de Frente. Obrigado, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Sim. Maurício, conta pra gente o que é o Iglu e como que nasceu essa iniciativa. Sim, o Iglu é um ecossistema de inovação e nasceu da ideia de alguns amigos, empresários também, executivos de mercado,
a incapacidade do empreendedor brasileiro de tornar essas inovações que são criadas aqui no Brasil, de certa forma, relevantes para o mercado, não só aqui dentro do país, mas também para fora. Tá? O Brasil ele é muito conhecido como uma fábrica de empregados e não tanto como uma fábrica de empreendedores, né? Como tem algumas outras culturas aqui pelo país. Certo, e seja muito bem-vindo, viu? Muito boa tarde para você, Maurício. Você sabe que a sua entrevista é uma das entrevistas mais esperadas aqui no programa Linha de Frente, né? Com certeza, Maurício. O Thomas, um grande incentivador, não só do empreendedorismo, mas também das questões e dos avanços tecnológicos, e a gente percebe que a Iglu tem um trabalho fundamental no desenvolvimento dessas ações, né? Sim. Agora, Maurício, a Iglu trabalha com as corporações? Como funciona esse trabalho? Sim, nós trabalhamos com os dois lados, né, da moeda, tanto ajudando o empreendedor e a startup, quanto a corporação, para fazer o processo de inovação dentro da corporação ele ser muito mais efetivo e rápido, e mais barato também para a própria corporação. Tá? E ao mesmo tempo a gente devolve para o ecossistema, incentivando o treinamento e o desenvolvimento também do empreendedor, da startup. Tá? Maurício, uma pergunta. Quando você fala que é um ecossistema de inovação, ele também é uma incubadora? É uma incubadora, uma aceleradora, a gente tem espaços de laboratórios, tem grandes espaços de trabalho compartilhado, que são os vulgos coworks hoje, e a gente tem vários eventos que a gente realiza também para conectar todas essas pontas. Explica para os nossos ouvintes o que seria uma aceleradora e uma incubadora. Tá. Uma aceleradora, ela basicamente pega na mão do empreendedor, tem um programa a ser feito, é basicamente uma aula, né, que é um processo de educação, né, que se faz com o empreendedor. Então, vamos lá, você cobre áreas como contabilidade, marketing, direito, planejamento estratégico, financeiro, você cobre tudo isso dentro de um programa de alguns meses de duração. Né? O programa de incubação, o que é? Trazer esse cara para debaixo da sua asa e você cuidar dele no dia a dia também. Então não é simplesmente eu dar aula, mas sim ele vira um residente. E aí a gente ajuda ele tanto em processos comerciais também e trazendo oportunidades de mercado para que esse cara tenha alguma relevância. Né? Então, na prática, como é que o Iglu ajuda as startups a se desenvolverem, Maurício? A gente ajuda fazendo essas duas coisas. Então a gente tanto treina e capacita tecnicamente esse empreendedor, quanto a gente gera, né, e realiza negócios com eles para que eles consigam ter também tração e a startup se tornar relevante no mercado. Né, e não simplesmente cair em estatística que a gente tem hoje de Sebrae. Né? E quais são os principais serviços oferecidos por vocês? Então, a gente tem um processo de aceleração e incubação dentro do segmento de startups, e o que a gente mais dá foco hoje é o relacionamento com corporações, que é justamente pegar essa base que a gente tem das startups e promover a inovação dentro da corporação, que é um programa que a gente chama de Innovation as a Service. Tá? Onde a gente entra, inclusive, fazendo o papel de gestor de projeto dentro das corporações. Com o objetivo único de fazer uma inovação acontecer, ela virar um negócio. Sim. E não simplesmente manter na parte de ideação, que é quando o empreendedor está começando, né? Uma startup está começando. Maurício, quando o assunto é startup, a gente percebe, né, que são vários os leques, desde a venda de produtos, serviços e desenvolvimento de outros aspectos. E essa semana, conversando com a galera que trabalha com a senadora Mara Gabrilli, né, a querida Mara Gabrilli, queria até aproveitar e mandar um beijo para ela, rolou um bate-papo, e aí o assunto que veio à tona foram as startups que estão aí através da impressão 3D, favorecendo, melhorando a aquisição de próteses para as pessoas com deficiência. Sim. Com relação a isso, o que você pode nos falar aí entre as startups, a Iglu, com relação a esse assunto? Eu falo assim, que dentro do Iglu a gente tem um dos maiores parques de impressão 3D da América Latina, que a gente criou junto com a Print 3D, que é uma das startups, e junto com a Print a gente fomenta uma startup que chama CrealMed, que ela tem o objetivo justamente de fazer isso, de produzir próteses para pessoas de baixa renda, pessoas carentes, e essas próteses elas têm custo extremamente baixo. Então, muitas vezes elas são inclusive doadas para comunidades. Assunto muito bacana, né, Thomas? E a gente pode até inclusive convidar aí qualquer hora a senadora Mara Gabrilli para vir até aqui, porque todos nós sabemos, sim, principalmente o Thomas, da morosidade, né, e da dificuldade que é conseguir uma prótese dentro do sistema público de saúde. Thomas?
Maurício, eu estive com vocês nos pitches, né, no Iglu, e os meninos são jovens, né? Tem idade, como é que funcionam as startups? Eles basicamente são meninos aí que estão na faculdade, estão saindo da faculdade, tem alguma idade? Então, Tomás, não tem duas coisas. Você não tem idade e não tem fronteira. Tá? A inovação ela não tem passaporte, ela não tem um RG, não tem nada disso. Uhum. Então o cara pode ser uma pessoa de terceira idade que cria uma coisa revolucionária, ou pode ser um cara que acabou de sair da faculdade. As duas coisas acontecem e a gente está aqui para ajudar. Né? Então, na verdade, ele é aberto aí para toda a população. Qualquer um. Que bacana. Bom. E como que o modelo de negócios do Iglu beneficia empreendedores, patrocinadores e investidores? Então, a gente, dentro do ecossistema do Iglu, a gente conectando todas essas pontas, a gente faz um negócio que nem outro lugar consegue realizar tão bem quanto a gente, porque a gente mitiga risco, basicamente. Uhum. Então a gente diminui o risco do empreendedor dele falhar, porque a gente vai ter clientes corporativos ali dentro que vão comprar o serviço dele. A gente diminui o risco da corporação com a criação de uma área que dentro de corporações se chama Corporate Venture. A gente diminui esse risco porque normalmente você cria uma área grande de corporação que ela vai ter um headcount extremamente alto. E se um dos heads dessa área ele sai dessa área da empresa, o projeto acaba morrendo. Por outro lado, você tem o apoio do financeiro, ou fundo de investimentos, ou grupos de mercado que podem apoiar essas iniciativas já com contratos, que é bem diferente de você apoiar um investidor apoiando uma startup só baseado em um PowerPoint. Uhum. Ou então uma startup vendendo serviço para uma corporação sem ter o background financeiro. Né? O que a gente faz é conectar todas essas pontas para ter um jogo limpo. Né? E olha só, Ana Paula, eu tive com um amigo meu que ele veio da China, tá? Já há uns 10 anos aqui no Brasil. Ele trabalha com criptomoedas e eu estava falando com ele, Maurício, sobre startups, né? Do nosso evento, que a gente vai ter o evento. Ele falou que a maior dificuldade das startups com esse intercâmbio Brasil e China é o follow-up delas. Isso. Né? Não adianta a gente fazer um evento tal, mas e sim ter o follow-up. E ele está me contando do Nubank, que o Nubank é a fintech que deu super certo, e de uma plataforma chinesa que é a Didi também, que ele é chinês, o Didi, e veio para o Brasil, Ana Paula. Então, assim, tem alguns exemplos que deram certo aqui no Brasil e vai bombar. Esse Nubank tá famoso, né, Thomas? Eles estão investindo forte nas redes sociais, né? Sim, o Nubank acho que o Maurício conhece bem, né, Maurício? Sim, não é, Maurício? Bem o começo da operação, conheço até o Davi Vélez há bastante tempo, desde na época que ele representava a Sequoia Capital aqui na América Latina. É um empreendedor fora de série. Maurício, startup ainda é um assunto que assombra muitas pessoas. Todo mundo acha que tudo sempre custa muito caro, que é difícil de fazer. Explica para os nossos ouvintes o que é um anjo, o que é um investidor anjo em uma startup. Qual é o papel dele? O que ele faz? Tá. O investidor anjo, qual que é a posição dele como startup? Ela é basicamente de dar o primeiro cheque para esse empreendedor. Então vamos lá, você teve uma ideia, quer criar um negócio, só que ele não é um negócio ainda, ele é só um PowerPoint. Às vezes, quando é um PowerPoint, tem muito cara que ainda escreve em guardanapo, né, de papel. O cara escreveu a ideia e consegue conquistar um anjo, às vezes, no elevador. Tem vários cases disso, né? Mas esse é o cara que vai dar o primeiro apoio, a primeira base para esse empreendedor virar alguma coisa na vida. Ou seja, tem que ser uma coisa muito transparente, muito bem elaborada, né? Para que possa, de fato, se concretizar e seguir adiante, né? Para não acontecer como a gente tem visto aí no mercado. Thomas? Como uma startup pode definir seu valor de mercado, Maurício? Essa pergunta difícil. Porque a startup ela pode ser avaliada em vários estágios dela, né? Se ela está ainda no estágio de ideação, é muito feeling. Não existe como você... Não existe uma metodologia para você fazer uma avaliação disso. É feeling. Pô, tem um mercado que é desse tamanho, eu imagino que essa ideia vai atingir todo mundo, então vai valer tanto. E alguém paga essa conta. Outro cenário é quando você já tem uma startup relevante, que já tem 2, 3 ou mais anos de mercado, o cara já tem um faturamento recorrente, aí você pega aquilo e entra em discounted cash flow e outros, que aí você pode jogar com o jogo tradicional, né? Ô Thomas, a gente teve um convidado que falou sobre o startup unicórnio, né?
Sim. Nós tivemos um convidado que falou sobre isso, né? O que é o unicórnio? Vamos perguntar para o Maurício, Ana Paula. O unicórnio é uma startup que ela já tem um valuation acima de $1 milhão. Pois é. Foi isso mesmo que o convidado falou pra gente. Foi isso que ele falou. Mas, Maurício, fica aqui com a gente, nós vamos para os comerciais. Voltamos em 1 minuto. Não saia daí, a gente está conversando com o Maurício sobre os iglus que tanto o Thomas fala, né? Hoje ele está explicando pra gente dos iglus. Nosso Linha de Frente, um oferecimento sempre da PEC, o apoio cultural da Ibrachina. Não sai daí que a gente volta já. Maurício, no próximo dia 11 de junho vai acontecer no Iglu Network a primeira edição do Ibrachina Challenge. Quais os objetivos desse evento? Os objetivos principais são, primeiro, aproximar as culturas empreendedoras de Brasil e China e aproximar as comunidades também de startups dos dois países. E a gente vai fazer uma seleção de startups relevantes aqui no Brasil para levá-la para a Rise, lá em Hong Kong, e fazer, inclusive, a apresentação dos pitches delas para uma banca de investidores lá, junto com o nosso amigo Thomas. E já temos alguns jurados confirmados, né, Maurício? Sim. Fala um pouquinho dos jurados para Ana Paula. Sim, a gente já tem a Cris Arcangel. Famosaça. Famosa, Shark Tank. Ela vai estar na banca. Tem o Fernando Seabra também, que é o Fernando, ele é um head de inovação da Fiesp. Tá. Ele vai estar lá com a gente também. Temos eu não preciso falar do Thomas, né? Não, esse não precisa de apresentações. Todas. A agenda dele é mais corrida do que circuito de Fórmula 1, viu? Vou fazer um minuto de silêncio pro Lauda depois, né? É verdade. Então, e tem o Win também, que faz parte do Chain Innovation. Então, o pessoal do HK Invest. Então, assim, são várias frentes de negócios que a gente está atacando e essas pessoas vão estar na bancada julgando e escolhendo startups extremamente relevantes. E a gente já está com um número extremamente agressivo. Na semana que vem a gente já começa a fazer as entrevistas para ter a seleção, né, das 15 que vão participar do evento. Vai ser pesado. Vai ser pesado. E tudo isso, né, como eu disse na entrevista anterior, deixa muito clara, né, a importância, né, da participação do Thomas, né, através do Ibrachina. Deixa muito claro o quanto é significativo, não só para a disseminação da cultura chinesa, né, para essa coisa entre Brasil e China, mas também para fomentar um mercado aí que é amplo e que precisa cada vez mais de pessoas como você, viu, Thomas? Não, e até queria saber da experiência do Maurício na viagem que ele fez para Miami, porque ele foi para Miami, Ana Paula, e participou de um evento de startups, Maurício. Sim. Como é que foi esse evento? Só pra gente ter uma noção, porque iremos juntos pro Rise em Hong Kong, até pra gente ter esse lado para comparar os eventos. Cara, assim, é intenso. São dias, assim, que parece que não acabam, porque você faz muito negócio. Para quem não tem experiência de feira, é uma coisa que é extremamente relevante e é uma aceleração que você ganha de adrenalina mesmo, porque você vê muita inovação, você vê muita coisa nova, muita gente ansiosa querendo demonstrar as tecnologias novas e quais são os problemas do mundo que eles estão resolvendo. Só que a gente sabe que daquilo tudo você tira 2-3% que são relevantes. Nossa. Né? E Maurício, o público em Miami quais eram os públicos, as startups? Tinham algumas startups extremamente relevantes. Tem a Magic Leap, por exemplo, ela foi uma das que estava lá. A Magic Leap, no dia seguinte que acabou a feira, ela recebeu um aporte de $220 milhões. Já foi um valuation de 1,3 bi. Ela já virou um unicórnio na feira. Então, assim, é o tipo de coisa que acontece. Exato. Passada. E as empresas essas startups são mais as americanas nessa feira ou são da América Latina, da Europa? Essa feira especialmente era a Emerging Americas, e a Emerging Americas é uma feira de integração entre as comunidades de todos os países das 3 Américas. Então, ela tem o objetivo de juntar não só startups, mas corporações também, com o objetivo de gerar negócio. Né? A gente fez parte disso. Levamos algumas startups do nosso portfólio também lá para Miami, para essa feira, para fazer negócios, e tivemos alguns sucessos, inclusive, que tem algumas coisas andando, principalmente com a Ainu. Muito bem. Tá. Deixar o Thomas fazer a pergunta para você, Maurício, que o Thomas adora o Iglu. Então, vamos falar sobre o Ibrachina Challenge, Maurício. E as inscrições podem ser realizadas na categoria Pitcher ou Entusiasta. Quais são os requisitos e regras para cada uma dessas categorias?
Entusiasta é a pessoa que está no ecossistema, gosta de startup, é um empreendedor ou gosta de alguma coisa relacionada à tecnologia, inovação e tal. Ela pode ir para o evento, participar, vai ser muito bem-vindo. E a gente está guardando lá todo mundo. O pitcher é o cara relevante da startup. Então, vai ser uma startup criada com algum objetivo já de resolver um problema que existe no mercado. Ela já tem que ter um pouco de faturamento para ser relevante, ser elegível a participar do evento. Não é simplesmente uma pessoa que criou uma startup e está na fase de ideação. Esse daí, nesse momento, a gente não vai ainda apostar. Mesmo porque a gente tem o objetivo de levá-la para Hong Kong. Sim. Né? Então tem que ser pessoas com já um pouco mais de tração, tem que ter condição financeira para dar continuidade no processo que seja fechado lá também. O escritório da Iglu fica em que região? É Zona Sul, né? Zona Sul, a gente está no Centro Empresarial de São Paulo, o antigo Senesp, né? Bem conhecido como Senesp. O Senesp, se eu não me engano, acho que é o maior centro empresarial da América Latina. Isso aí. Tá São certo? mais de 40 anos. Uma região que tem bastante ouvinte da Rádio Capital. 40 anos. 40 anos. Nossa. Maurício, e além dos sócios fundadores do Ibrachina, quem mais vai participar desse evento? Somos os sócios do Iglu. Temos algumas corporações grandes, relevantes, também já confirmadas. Só não posso abrir ainda todos os nomes, porque a gente não tem todos os contratos ainda assinados. Mas temos vários players bem relevantes do mercado, não só de inovação, mas de tecnologia global. Thomas, vou aproveitar para mandar um beijo, um abraço para a galera do Instagram, sempre acompanhando o programa Linha de Frente, Débora Silva, Sônia Lazarim, João Américo e toda essa galera aí, e dizer que depois nós iremos responder as dúvidas e as perguntas com relação a esse assunto através do direct. Então vamos aproveitar. Pode falar, Thomas. Não, e quantas pessoas você espera nesse evento, Maurício, no Iglu? Quantas pessoas a gente vai conseguir colocar lá no Iglu ali? Cara, dentro do nosso espaço, a gente tem uma questão só de bombeiro, mas ali a gente consegue colocar 350 pelo menos para dentro. Passou disso, a gente vai para o auditório do condomínio, que também é tranquilo, aí a gente vai embora. Então, Maurício é demais. Aproveita e convida todo mundo para participar do Ibrachina Challenge. Sim, todo mundo convidado. A gente vai colocar o link aqui também para as inscrições, certo? No canal do YouTube. Eu acho que é extremamente relevante, é uma oportunidade que toda a comunidade de empreendedores que a gente está juntando aqui, não só de Brasil, China, Japão, Coreia e todo mundo que se diz respeito a isso, assim, deixar muito claro que empreendedorismo não tem fronteira, não tem passaporte, não tem CNPJ, não tem nada disso, né? O cara que quer fazer uma inovação, ele pode cruzar a fronteira e mostrar ela para qualquer lugar do mundo. E um mercado cercado de pessoas que adoram desafio, né? Que estão dispostas a crescer e a inovar. Isso aí. Thomas, para a gente encerrar com o Maurício... dizer pro Maurício que a gente teve até com o pessoal do IBMEC, Maurício, eles querem divulgar as startups, eles querem participar, inclusive, do nosso evento. Que legal. Então a gente tem aí a comunidade acadêmica junto, querendo participar nesse grande evento do Ibrachina Challenge com o Iglu. Excelente. Isso é uma oportunidade excelente, ajuda e reforça, inclusive, o que a gente tem de pensamento, que é de melhorar a qualidade do ensino, né? Ou pelo menos da capacidade desse empreendedor brasileiro. Muito bom. Obrigada, Maurício, pela sua participação. Obrigado. Sempre nos mantenha informados com as notícias do Iglu, né, Thomas? Para a gente divulgar aqui, tá certo? Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Quero aproveitar e deixar o meu abraço para a equipe de comunicação do Ibrachina, todo mundo que acompanhou o nosso programa, para o querido Chico Paes de Barros, diretor aqui geral da Rádio Capital, para o Rogério Andrade, diretor de produção. Não é isso, Ana Paula? Super obrigada. Tati, Rafa, Felipe, um beijo, obrigada a toda a nossa equipe que é show de bola. Aliás, acabei de receber um elogio aqui na rádio, diz que o programa de sábado passado foi incrível. Para você, um beijo, obrigado, seu carinho, a sua companhia, a sua audiência. Sábado que vem tem mais Linha de Frente, sempre com oferecimento da APEC e o apoio cultural da Ibrachina. Um beijo, bom final de semana e até sábado.